Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história de Abraão e a Terra Prometida. A palavra de Deus traz essa história e, bem como vimos, né, e estamos vendo nessa série Trindade, a gente está vendo o caráter de Deus nessa assinatura também da palavra. E nós podemos estudar a palavra de Deus em três esferas, três níveis de interpretação. E não seria diferente nessa história de Abraão. Quando a gente olha no primeiro nível, corpo, alma, espírito, o primeiro nível do corpo, o primeiro nível literal, é de fato uma história que existiu. De fato, Abraão foi um homem, ele existiu, ele tinha um relacionamento com Deus, e nesse relacionamento com Deus, Deus faz uma série de promessas e constrói uma história com esse homem. Uma das promessas é que Deus tem uma terra prometida para ele, Deus tem algo para levar, tem algo para ele administrar, tem uma promessa para Abraão, mas quer que ele se mova, quer que ele saia daquele ambiente que ele está, saia da parentela e vai para um lugar para onde ainda será mostrado. E esse é um grande desafio, né? Uma das talvez um dos maiores desafios que ficam marcados na história de Abraão é esse direcionamento de Deus sem necessariamente o ponto de chegada. Saia, que depois que você sair, eu te mostro onde você vai. E então ele sai com sua esposa, mas tem um detalhe curioso, interessante nessa história, é que Deus diz para ele deixar a parentela. E ele, na verdade, acaba levando consigo um sobrinho, Ló, porque o pai dele morreu e ele acabou adotando, né? O irmão de Abraão morreu e ele acaba adotando esse menino como filho. Mas tudo isso já tem uma figura implícita ali na história, né? Porque sempre foi desejo de Abraão ser pai e até então ele não era casado com Sarai, Abraão casado com Sarai, não tinha filho e ele tinha esse por adoção. Mas quando Deus fala deixe a sua parentela, ele obedece em partes, ele deixa aquela terra, deixa aquele espaço, mas acaba levando o sobrinho como se fosse família. E mais adiante, com alguns conflitos e algumas situações que ele vive com esse sobrinho, é inevitável a separação e fica claro, evidente, que a vontade do Senhor ela é cumprida em favor dos seus, seja de uma forma ou de outra, seja na obediência imediata de Abraão, ou as circunstâncias vão levar Abraão para essa obediência de uma forma ou de outra, mas em favor dele, em favor, inclusive, de Ló. E essa separação vai deixar Abraão ainda mais próximo da promessa, ainda mais próximo da terra, ainda mais próximo do cumprimento de tudo que Deus tem preparado para ele. Então Deus traz uma promessa de que ele será um pai de muitas nações, né? E que ele vai multiplicar, mas ele já está de idade avançada e sua esposa também. Então é delicado crer que vai nascer um filho desse casamento. E aí, Sara tem a ideia de gerar a partir de uma serva que eles têm, que é Agar. E então coloca a serva, coloca a escrava para se deitar com Abraão. Essa é uma história um tanto delicada e conflituosa, né? Tem muitas pessoas que administram, interpretam essa história de diversas formas, com certo juízo para um ou outro personagem. Mas basicamente essa primeira leitura literal, a gente vai fazer menos juízo dos personagens e vamos avaliar apenas a história. Então, de fato, o que Sara faz é que a serva se deite com Abraão para gerar a partir dele e ela se engravida e dá à luz a Ismael. Porém, o anjo diz que daria um filho para ele e que esse filho seria do casamento, obviamente, mas Sara, talvez pela falta de fé, pela angústia, pela ansiedade, tenta ajudar Deus, digamos assim, e gera a partir da escrava. Lá na frente, isso vai gerar uma série de transtornos e de fato vai nascer o filho deles, Isaac, da própria Sara, do próprio Abraão. E aí uma série de outras histórias desencadeiam a partir dessa. A gente também vai trabalhar um pouco sobre Isaac e Ismael em outro vídeo. Mas para que esse não fique longo, muito longo, basicamente a primeira história, a interpretação lateral, água nos tornozelos nessa leitura bíblica seria essa. Quando a gente vai para o nível pessoal ou para o nível da alma, essa mesma história eu posso ler com uma interpretação mais personificada.
eu deixo de olhar para os personagens e me coloco naquele lugar para que haja um construto em mim de forjar o meu caráter. Em vez de fazer essa análise externa, onde eu julgo cada indivíduo, eu devo me colocar dentro de cada personagem dessa história e me perceber quantas vezes ou em quais situações eu me posiciono de forma equivalente a eles. Ora, eu devo copiá-los por ser o ideal, e ora e às vezes eu devo rejeitar situações que estão exatamente eh, condutas que eles tiveram, que são exatamente o contrário daquilo que Deus espera de nós. Por exemplo, nessa história de Abraão, eu devo me perceber como esse homem entregue àquilo que Deus me direciona. Se Deus fala, sai desse lugar e vai para um lugar que eu vou te mostrar, eu não tenho que ficar perguntando para onde eu estou indo, eu não tenho que ficar perguntando quantos dias falta para chegar, eu só tenho que sair e me posicionar. Deus pediu que eu fizesse isso. Eu posso confiar cegamente e tranquilamente no meu Deus, que é hora de sair. E no caminho, ele me mostra. Então, essa é uma atitude muito bacana. E será que a gente tem tido essa atitude de Abraão? Será que a gente tem tido essa postura de conduta, de segurança? Mas será também que muitas vezes a gente não tem obedecido parcialmente? Deixe a sua terra e a sua parentela. Talvez eu estou deixando quase toda a minha parentela, mas tem um sobrinho que ainda está ali junto comigo, já não era para estar. Então, muitas vezes a gente tem obedecido parcialmente a Deus e isso retarda algumas de nossas promessas, retarda alguns cumprimentos de benefícios, de bênçãos em nossas vidas, porque falta ser cumprido tudo, falta ser completada a missão. A obediência, ela deve ser completa, né? 1% que não foi obedecido, desobedeceu. Então, ou a obediência é completa ou ela não se fundamenta. Então Deus às vezes está esperando que a gente se aparte de Ló para que de fato a gente passe para novas fases da nossa vida. Outros personagens que a gente pode avaliar nessa história é a postura de Sara, ou Sarai. A esposa recebe a promessa, mas não crê. E observe que quando Deus nos dá uma promessa e a gente não confia plenamente nessa promessa, a gente está mais suscetível a errar, a gente está mais exposto. É mais provável que a gente se perca ou crie problemas para nós mesmos porque nós não cremos, porque nós não esperamos, porque nós não descansamos. E na ânsia de fazer do nosso jeito, às vezes, bem como Sara, a gente coloca ali uma serva para deitar com o marido. E isso vai gerar transtornos para o resto da vida que ela poderia simplesmente ter aguardado e deixado Deus agir como Deus disse que faria. Então, que a gente tenha essa conduta, esse cuidado de confiar e de se entregar plenamente ao Senhor, ainda que o contexto seja completamente contrário, a entrega deve ser sem reservas. E outros personagens que tem nessa história, eu acabei não explorando no primeiro nível de interpretação, mas H também vai ser muito humilhada por Sara. Algumas pessoas acabam lendo essa história como se H fosse quase que uma prostituta, né? Como se fosse um absurdo, uma serva deitar com o rei. Mas na verdade ela foi obrigada a isso, né? Enquanto escrava, ela foi imposta aquela situação ali. Não necessariamente isso foi prazeroso e muito provavelmente não foi uma situação provavelmente de constrangimento, de vergonha, de exposição, mas de obediência. O detalhe é que a partir dessa obediência, H começa a ser humilhada por Sara, porque à medida que ela começa a gerar, Sara não consegue administrar bem isso. Então Sara começa a ofender no intuito de diminuir H o tempo inteiro e chamar de escrava e expor ela nesse sentido. O detalhe aqui é o seguinte, é que há um determinado momento que H, a serva, a escrava, chega a fugir com o filho dela, Ismael, porque ela não suporta mais aquela situação. E ela se encontra ali no deserto de Sul, onde Deus para ela, né? Inclusive o significado é parede ou barreira, ou fim ali. Então, ela é parada e Deus pede que ela volta. E um anjo orienta para que haja esse retorno de Agar, para que ela aguarde naquele ambiente, para que ela se mantenha, porque Deus no momento certo vai tirar, etc e tal. Muitas vezes a gente também se encontra na situação de Agar. A gente é colocado em determinadas situações,
talvez ou por falta de sabedoria ou até por falta de opção, a gente acaba se envolvendo pelo meio que a gente vive, pelo contexto que a gente está, a gente acaba se envolvendo em algumas coisas que depois a gente não consegue administrar. Mas se a gente se permitir ser orientado pelo Senhor, ser guiado pelo Senhor, nós seremos obedientes, apesar do nosso orgulho, apesar das nossas dores, apesar da nossa vergonha, independente da humilhação que a gente passe. A nossa conduta deve ser de obediência. Então eu devo retornar, bem como H fez, ainda que a situação seja completamente contrária. Eu devo me expor àquilo ali pelo tempo determinado, porque é o que Deus tem para mim. Então, observe que cada personagem desse é, existem algumas lições de como fazer e de como não fazer. Sempre há algo que eu posso me colocar dentro da história e perceber quantas vezes eu não fugi de uma situação que eu deveria ter administrado melhor. Quantas vezes eu não fui precipitado e agi dessa forma. Então observe que em vez de trazer juízo para os personagens, eu trago identificação de mim com cada personagem e me avalio nesses contextos. Eu faço um paralelo com a minha história, um paralelo com a minha vida. E aí eu consigo extrair lições, extrair mensagens fortíssimas bíblicas quando eu trago para o nível da alma. Porém, não é só aqui que para a interpretação, né? A gente sempre tem um nível de interpretação mais profundo, mais intenso. E essa imersão é a interpretação espiritual. Esse nível espiritual de interpretação, a gente vai entender que Abraão, na verdade, é uma figura humana que faz menção a Deus. Essa terra prometida, esse movimento, esse preparo é algo geracional. Então Abraão, ele está com todas essas promessas e caminhando para essa excelência, para essa perfeição, mas não é propriamente para ele, mas para a sua descendência. Então Abraão é esse símbolo de compromisso, é esse símbolo de fé, é esse símbolo de entrega, é esse símbolo de paternidade, fazendo menção ao nosso Deus. Então é Deus que se move para preparar a terra para os seus descendentes. É Deus que se move, é Deus que age com fé, com confiança, é Deus que abre o caminho, é Deus que andou quando o caminho ainda nem existia, é Deus que povoou a terra quando a terra ainda nem estava pronta, é Deus que gera todo esse ambiente para que as nações que são então descendentes desse Deus, as nações que reconhecem Abraão como pai, as nações que acessam esse Deus, seja pelo sangue, mais à frente a gente vai trabalhar isso melhor, mas ou por reconhecimento de pai, por paternidade adotiva. Se eu reconheço esse Deus como pai, então eu tenho direito na herança, porque a promessa de terra, a promessa de prosperidade, a promessa de perfeição, de posse, de administração, a promessa de governo está sobre o Pai, está em Deus. A promessa, a imagem e semelhança, todo atributo positivo está no Pai. E se eu me reconheço filho desse Pai, se eu me posiciono como filho desse Pai, me faz co-herdeiro, me faz direito a ter acesso a todas essas heranças. Então que a gente possa ter esse hábito da leitura e ter o entendimento de que a Bíblia relata histórias que de fato aconteceram, mas que além de simplesmente conhecer essas histórias, eu posso viver essas histórias me colocando nelas. E posso ainda entender que, sobretudo, há uma profecia. Essa é a grande diferença da Bíblia em relação a todo e qualquer outro livro que já existiu. Ele é um livro profético. Todo elemento, toda história contada faz menção a algo muito maior, de nível espiritual, de nível universal, a previsão de que o Cristo viria tantos anos depois, a previsão de que haveria sacrifício de sangue, de redenção, de entrega, a, a previsão de Deus Pai, de Deus Filho, do Espírito que reina, que governa, que conforta, que habita em nós, a previsão de que a igreja resgataria almas e que iria contra o inferno. Então, todo esse entendimento já está desde o início das Escrituras, já está escrito desde a história de Adão, de Noé, de Abraão, e a gente vai ver tantas outras histórias
que fazem menção rigorosamente, perfeitamente alinhado, apontam de forma profética para a vinda de Cristo, para a salvação do homem, para a redenção, para o governo pleno de Deus. Então, que essa mensagem te abençoe. Se você não assistiu outras mensagens dessa série, faça isso. Se prepare para assistir as próximas. Diariamente a gente vai estar gravando uma mensagem aqui. Compartilhe essa mensagem, abençoe outras vidas e crie o hábito de leitura e estudo da Bíblia, entendendo que esse livro é perfeito, incrível e Deus abençoe o seu dia. Até mais.